Olá, seja bem-vindo ao programa Identidade Pública, edição 2010. Eu converso hoje com o presidente do Diretório Municipal do PV de Araçatuba, Luiz Antônio Boato. Nascido em Araçatuba, Boato é formado em Administração de Empresas e foi vereador por 2 mandatos consecutivos. Boato, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. É um prazer estar de novo na Câmara. Usualmente você faz uma reverência especial todas as vezes em que visita a sede do Legislativo. Eu queria exatamente saber a que você atribui isso. Toda vez que eu piso no Legislativo, eu acho que devo fazer uma reverência especial à Casa Legislativa, não só porque eu estive aqui durante 2 mandatos e tudo mais, mas porque as câmaras legislativas representam a democracia, é um instrumento da democracia, e nós que vivemos sob a ditadura militar, eu passei por esse período e lutamos nas diretas já, e uma série de lutas por democracia no país, a gente tem que respeitar as nossas casas legislativas, nossas assembleias legislativas e as câmaras municipais de cada cidade onde eu vou. Eu faço uma reverência muito especial de respeito à Casa Legislativa. No início do programa, nós destacamos que o senhor é natural de Araçatuba. Em que bairro exatamente o senhor nasceu? Eu nasci no bairro São Vicente, e na zona norte de Araçatuba. Ali eu vivi toda a minha infância, é dali que eu guardo as recordações de infância, no bairro São Vicente. O senhor pode citar para nós assim, as principais coisas que vêm à memória e no coração, principalmente quando se fala no bairro São Vicente de Araçatuba, que é um dos mais tradicionais da cidade? O São Vicente, o Paraíso, aquela região toda ali, eu tenho bastante lembranças da minha infância, da época que eu vivi até os 14, 15 anos de idade, né, no bairro São Vicente. Esses dias mesmo passei em frente à casa que eu morava. Eu morei na rua Guaianazes, ali bem no comecinho da rua Guaianazes, e passei a casa que eu vivi, que eu me lembro ali quando eu tinha 10 anos, 12 anos, 13 anos, ela está do mesmo jeito. É o mesmo jeito, é a mesma casa. A casa está velhinha, enfim, é a mesma casa. E me mata a saudade parar lá em frente, dar uma conversada com os atuais moradores da casa, olhar novamente, lembrar de alguns vizinhos, perguntar de alguns vizinhos daquela época que ainda moram por lá. É impressionante. Nós temos vizinhos ali que têm 40, 50 anos que moram exatamente na mesma rua, na mesma casa que eu fui vizinho. No breve relato que o senhor enviou à nossa produção, o senhor relata que começou a trabalhar desde cedo, ao lado do seu pai. Isso o aproximou mais da família ou no trabalho realmente havia a sobreposição do trabalho profissional e só em casa que existia mesmo essa questão da aproximação familiar? Como era essa convivência familiar dentro do trabalho? Não, a gente foi muito unido. Meu pai, trabalhar com o pai é uma vantagem muito grande, né? E eu tinha uma vez um amigo nosso até disse o seguinte: você é feliz porque trabalha com seu pai, então você vê seu pai todos os dias. E eu naquela ocasião disse para ele: não, você acredita que eu trabalho com meu pai? E tem dia que eu chego, meu pai já chegou antes de mim, porque ele abre a empresa, ele abre as portas, e quando eu saio, meu pai já saiu e eu acabo não vendo meu pai. Então ele disse: olha, lembra que um dia você não vai ter mais seu pai, então você deve todo dia conversar com seu pai. E a partir daquele dia, diariamente eu chegava no meu pai, que trabalhava na parte de produção, né, e eu trabalhava na parte administrativa. Então eu chegava no meu pai para perguntar se o trabalho dele estava dando certo, se as coisas estavam indo bem, né, se ele tinha se machucado, por que ele se machucou, pedia para ele tomar mais cuidado. E assim foi essa convivência com meu pai, estreitou, não tem dúvida, trabalhar com o pai foi uma vantagem muito grande na minha vida. Em que ramo de atividade vocês se dedicavam? No começo nós tínhamos oficina mecânica, depois nós montamos uma fábrica de autopeças no Parque Industrial de Pequenos Resíduos, na época que Araçatuba estava bastante voltada para a industrialização. Nós tivemos um projeto pioneiro de uma pequena fábrica de autopeças. E fabricávamos escapamento para automóvel, e meu pai foi pioneiro também na produção de escapamentos de avião. E no município de Araçatuba, até então, uma atividade um tanto inédita. Não tem dúvida, era uma atividade inédita. As peças de aeronaves, de pequenas aeronaves, eram importadas, né, dos Estados Unidos, de onde fabricava o avião. Nós começamos a fabricar aqui no Brasil, portanto, um processo de nacionalização de produtos que eram anteriormente importados. E nesse meio tempo, nessa dedicação
né, que o senhor tinha diária com o trabalho. Havia tempo para poder conciliar com a escola, com a atividade esportiva, até mesmo o lazer? O menino Boato conseguia se dedicar às outras coisas que não só ao trabalho, também à escola? Como era isso? Na época a gente teve infância, brincava também. Eu comecei a trabalhar, na verdade, com 13, 14 anos, ajudando meu pai na oficina. Depois chegou a época do serviço militar, que foi a mais difícil, que aí eu tinha que conciliar o serviço militar, acordar de madrugada, para servir o exército e trabalhar ajudando meu pai durante todo o dia e à noite estudar, que eu estava fazendo o primeiro ano de faculdade no período que eu estava servindo o serviço militar. Então esse período foi mais complicado um pouquinho na vida, que a gente tinha que ter tempo para todas essas coisas e aí dormia muito pouco, era bem difícil mesmo. O senhor relatou também na sua biografia, precisamente na fase da adolescência, uma mobilização direta em grupos de jovens da Igreja Católica. Como era esse trabalho exatamente? A minha militância começou aí na Igreja Católica, quando eu fui líder de grupos de jovens. Na época havia os movimentos de jovens da Igreja Católica e eu comecei minha atuação e minha conscientização política, na verdade, foi nesse período, porque paralelamente a esse momento dos movimentos de jovens, nós vivíamos na época de repressão militar. Então, nesse momento que eu tomei conhecimento de algumas coisas que se passavam no nosso país e depois é que eu fui para realmente a atividade política, a vida partidária. Houve cerceamento da sua liberdade? O senhor se recorda de ter a liberdade tolhida por conta da repressão dos grandes generais? Como foi exatamente essa época de chumbo aqui no município? Eu vi sabia de algumas pessoas jovens da minha época que tiveram problema com a repressão, foram presos, algumas coisas assim. Eu não tive nenhum tipo de problema, porque nesse momento também eu não tinha militância política nenhuma, não tinha nenhuma consciência política, não tinha nada, eu não tinha ido nem para participar em movimentos quaisquer que sejam de combate à repressão, de discussão. Eu não tinha ideologia nenhuma também, né, que eu acho hoje uma coisa importante que a gente tenha, uma ideologia. E eu, na época, não tinha. Foi depois que se formou essa conscientização e a ideologia também que depois me levou à atuação política. E isso te colocava como diferente dos demais, das outras pessoas, tendo em vista que Araçatuba tem um perfil de população extremamente conservador? Como que era? O senhor era visto como diferente? Enfrentava problemas por conta disso? Não tem dúvida. Problemas não chegou a representar na vida, assim, né? A gente sofre as consequências da cidade, do país que está vivendo sobre um regime autoritário. Mas eu me lembro de um fato na faculdade, primeiro ano de universidade, que o professor, falando sobre um tema relacionado à questão política, ele percebeu que eu não estava engolindo o que ele estava falando e ele me chamou: olha, depois você vai na sala dos professores, no intervalo, que eu preciso falar com você. E aí chamou a atenção do professor. Tanto não foi intimidação, não, foi ao contrário. Ele quis justificar que naquele momento ele estava passando não a ideia dele como professor, mas ele estava passando aquilo que se discutia, aquilo que existia no momento no país, aquilo que se dava no debate nacional, no grande debate nacional, né? Então ele colocou a posição dele particular e que batia com a minha, que realmente coincidia com a minha. Ele percebia que eu estava não engolindo o que ele estava falando e ele quis se justificar depois, e foi uma conversa muito interessante, muito legal, que também me ajudou muito. Na época ele me convidou para fazer parte do MDB ainda, num processo ainda que existia Arena e MDB, só o bipartidarismo no Brasil, e ele me convidou, ele falou: você tem um perfil para ser um militante do partido MDB e tal, e eu disse para ele: olha, eu não gosto de política, eu ainda não me vejo nunca como política. A política eu não gosto, enfim, não quis. Nesse momento eu disse um não para ele, e depois, mais tarde, é que eu fui realmente chegar até a vida partidária, fundar partido, inclusive. Ainda sobre a educação, logo após a conclusão do ensino médio, vamos só relembrar. Quando se deu exatamente, onde se deu a sua formação de ensino fundamental e de ensino médio em Araçatuba? Eu estudei na época era Grupo Escolar José Cândido, né? EPG José Cândido, fazendo o básico. Depois eu fui para o IE,
Instituto de Educação, onde eu estudei até o colegial e fui para a Faculdade de Administração de Empresas, que era uma fundação que depois passou a ser a da própria Toledo, é a Fundação Marechal Cândido Rondon, que mantinha o curso de Administração de Empresas, que foi a minha formação. E o porquê exatamente administração de empresas? De onde surgiu essa vocação? Isso porque como eu já administrava sem conhecimento acadêmico, eu administrava já a empresa da família, a empresa do meu pai, né, que hoje é extinta, não existe mais. Mas a gente naquela época estava começando a empresa e eu fui estudar para adquirir formação acadêmica para administrar justamente a empresa da família. Foi um bom curso, eu gostei muito de fazer administração, é uma área que eu gosto muito da administração. Ok, e hoje o senhor se dedica a qual área profissionalmente? Eu ainda me dediquei praticamente a minha vida toda em administração. Primeiro, com a indústria da própria família, que era um setor de autopeça, um setor metalúrgico. E depois eu fui me dedicar à construção civil, fundei uma cooperativa habitacional e dirigi um projeto habitacional aqui na cidade de Araçatuba, na Zona Norte, que é o Condomínio Center Park, que me deu também uma grande experiência na área justamente da construção civil. Administrar a indústria metalúrgica é diferente de administrar a indústria, os funcionários e as coisas relacionadas à questão da construção civil, que foi uma experiência muito valiosa também. E existe uma área com a qual o senhor se identifique mais? Ou é a construção civil ou, no caso, a metalurgia mesmo? Não, hoje, depois que eu conheci a construção civil, eu gostei muito de conhecer a construção civil, de adquirir know-how na construção civil, e é uma área que eu gosto de atuar. Eu, se tiver outra oportunidade, vou fazer alguma coisa nessa área de construção civil, porque eu gosto muito. Ok. O Identidade Pública de hoje recebe como convidado especial o administrador de empresas e presidente do PV, Luiz Antônio Boato. Nessa primeira parte do programa, nós relembramos a trajetória da família e também profissional do nosso convidado. No próximo bloco, nós vamos falar da atuação política de Luiz Antônio Boato. É um instante só e eu já volto. É isso aí, eu uso drogas mesmo. E daí? Pra mim isso não é problema. É só de vez em quando mesmo. Agora, por exemplo, eu tô afim. Mas na hora que eu quiser eu paro. Eu sei que eu paro. Drogas, nem morto. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rajado com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, inchou, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. Estamos de volta com a Identidade Pública, que recebe hoje o administrador de empresas e presidente do PV, Luiz Antônio Boato. Boato, atualmente o senhor preside o Partido Verde em Araçatuba. Contudo, foi com o PT que o senhor se destacou no cenário político local, e onde inclusive foi vereador por 2 mandatos consecutivos, de 89 a 96. Como surgiu o interesse pela política? O interesse da política surgiu até quase que por acaso. Quando o Partido dos Trabalhadores estava sendo montado nas cidades da região, e ele vinha sendo montado em Lins, depois para cá, Araçatuba. O senhor se lembra a década? Eu me lembro foi 1982. Né? Aqui na região foi em 1982 que nós fundamos o partido e já concorremos na primeira eleição municipal que houve naquela época. Eu fui candidato a vice. Era uma campanha assim, isso mais para lançar o partido, para poder fazer as propostas de um partido novo que surgia justamente para quebrar um pouco o que existia de velho na política. Né? Era um novo, o partido surgia como uma novidade,
com bastante dificuldade para se implantar, e eu vendo a dificuldade do partido em se implantar em Araçatuba, foi que eu acabei puxando o banquinho e falando, vamos tocar o partido, vou aceitar formar o partido, eu não quero concorrer, mas vou formar o partido, eu vou. Depois acabei sendo candidato, me envolvendo mais e vindo para a vida partidária de uma forma praticamente definitiva, que estou até hoje na vida partidária. Uma cidade como Araçatuba, como nós até dissemos anteriormente, com perfil essencialmente conservador, houve resistência na sua avaliação para instalar um diretório do PT na cidade? Como foram os bastidores dessa instalação? Na eleição de 2002, as pessoas, quando eu passava, eu tinha um Jeep na época, e quando eu passava com o Jeep, eles jogavam uma série de coisas em mim, nas pessoas que estivessem passando com o Jeep do partido, porque se identificavam, aquele sujeito barbudo, xingavam, ô, comunista, né? Você é comunista, fora comunista. E aí tacavam coisas, né, no Jeep, o Jeep era aberto, né? E passava. Então teve bastante resistência, assim. As pessoas questionavam, né? Mas por quê? Se você é um pequeno empresário, que você está no Partido dos Trabalhadores, não, você está num partido errado. E eu, pelo meu envolvimento com justamente a consciência que eu começava a ter naquela época, né, da Igreja Católica, trazendo desse movimento da Igreja Católica, eu resolvi deixar minha filiação realmente no Partido dos Trabalhadores, fundar o partido, presidir o partido e fazer o partido crescer. E acabei sendo o primeiro vereador eleito pelo partido, exercendo um mandato de 86 até 92. 89, e depois de 92 eu fui reeleito para um segundo mandato. Aí eu fui, inclusive, muito bem votado na segunda eleição. A primeira não. A primeira eu fui o vereador menos votado. Aí eu lembro do meu discurso de posse, eu disse assim, eu fui o vereador menos votado nessa eleição, mas eu vou fazer o máximo para ser o melhor vereador dessa legislatura, né? E eu acredito que fiz um bom trabalho. Na época eu fui bastante irreverente, tinha toda a irreverência que eu trazia do Partido dos Trabalhadores naquele início do partido, né? Nós éramos considerados xiitas, os radicais da política naquele momento, e eu fiz bem esse papel do radical na Câmara, acabei trazendo todo esse radicalismo mas fiz uma atuação que eu acredito que quem se lembra daquela época vai se lembrar de uma atuação, eu sou suspeito a falar, mas eu acredito que foi uma atuação que correspondeu aos anseios da população naquele momento, trabalhando por moradia, que era um problema sério na cidade, fiscalizando o executivo, correndo atrás realmente dos interesses da população e valorizando o parlamento do município, que é a Câmara, que é aquela questão que eu falei de respeito à edilidade, né? Eu acredito que eu conquistei respeitabilidade para a Câmara de Vereadores daquela época. Eu acredito que sim. Portanto, se a gente tivesse de classificar numa autocrítica que o senhor faça ao seu desempenho parlamentar, o senhor acredita que tenha mais um perfil legislador, de propositor de leis, ou de fiscalização realmente do Executivo? Eu fiz um pouco de cada coisa. Eu acho que o vereador, por exemplo, hoje eu tenho isso comigo, para ser um grande vereador, para ser um bom vereador na Câmara, precisa ter um bom discurso, ter capacidade de discurso, capacidade de redação e uma ideologia. Eu tinha isso, né? Eu tinha ideologia. E coerência nessa ideologia. E coerência, não tem dúvida, né? O aspecto de respeito à questão pública e tudo mais. Isso a gente fez. E naquela ocasião, havia polaridade, como existiu há pouco tempo, entre blocos distintos no Legislativo, como aquele de suporte e aquele de oposição ao Executivo? Como que era exatamente esse comportamento e de que lado o senhor estava nos dois mandatos? Perfeito. Tinha duas bancadas, na verdade, de oposição e de situação. Sempre, nos dois mandatos, existiu uma bancada majoritária de situação e uma minoritária de oposição. Eu pertencia à bancada menor de oposição. Mas eu sempre disse uma coisa que eu tenho comigo e acredito que isso é uma verdade. A cidade que tem uma oposição inteligente só tem a ganhar, né? A oposição
desde que ela seja uma posição construtiva, altruísta, né? Ela faz bem para a cidade. Agora, o que não pode é o legislador, é o vereador, se apegar a picuinhas, coisas pequenas. E eu tenho visto isso muito pouco hoje no Legislativo de Araçatuba. Então, uma vantagem para o Legislativo é que ele está sendo bem dirigido e a composição do Legislativo hoje tem primado pelo bom andamento da Câmara, pelo interesse da cidade, pelo interesse das coisas que interessam realmente a população e a cidade como um todo. O interesse coletivo sobrepõe ao particular. Não tem dúvida, eu tenho visto isso também e eu acho que isso é positivo. A gente precisa se policiar enquanto mandatário, né, de um mandato legislativo, para que a gente não entre na questão pessoal e nem nas picuinhas que normalmente também fazem parte, às vezes, do dia a dia do vereador. A gente deve se pautar pelas grandes questões, que são as questões públicas realmente de interesse popular e o cuidado com a res pública, quer dizer, com a coisa pública. Agora, eu não posso deixar também de te perguntar, que foi com o PT que o senhor conquistou 2 mandatos como vereador e conseguiu também essa notoriedade política no município, como fundador da própria legenda e também depois se elegendo aí como vereador, como nós dissemos. Agora, como se deu a migração do PT para o PV? O que o PT não tinha o que o PT não tinha que o PV acabou exatamente te satisfazendo para ver essa migração? O Partido Verde, ele tem uma proposta assim bela hoje, bonita para a sociedade, moderna, porque há 20 anos atrás se falava em meio ambiente, mas era uma coisa assim que não havia tanta preocupação, o assunto não era moda ainda. Hoje, o assunto é moderno, a questão da sustentabilidade, a questão da preservação dos ecossistemas, do planeta, da vida do planeta, é super importante, né? Por exemplo, eu comecei a migrar para esse tipo de pensamento quando você analisa, por exemplo, os problemas que hoje o mundo enfrenta, o planeta enfrenta. Até 1750, da nossa era cristã, a humanidade cresceu muito pouco. De 1750 a 1900, são 250 anos. O planeta passou de 1 bilhão de habitantes para apenas 1,5 bilhão. Foram 250 anos para se chegar a 1,5 bilhão de habitantes. Mais 100 anos, nós chegamos no ano 2000 com 6 bilhões de habitantes. E isso causa um problema sério para a questão de produção de alimentos, para a questão do desenvolvimento. E aí entra a questão do desenvolvimento sustentável, quer dizer, para se alimentar um planeta que há 200 anos atrás achava que nós não suportaríamos mais que 1 bilhão de habitantes no planeta. E hoje é uma previsão otimista até que a gente chegue em 2100 com 11 bilhões de habitantes sobre o planeta, né? Então nós vamos ter alguns processos terríveis que nós estamos já presenciando e há uma necessidade de grande conscientização, principalmente dos mais jovens, das gerações que vêm, para que a gente cuide do planeta, da vida do planeta Terra. Então quer dizer que a sustentabilidade da existência foi exatamente aquilo que o impulsionou a trocar de legenda e assim se dedicar a um projeto não meramente político, mas uma ação consciente mesmo, que ultrapassa as legendas de um partido. Os partidos verdes já existiam, começaram a existir da década de 60 para cá, começaram a se falar muito mais em meio ambiente, sem muita importância, apesar de que agora com os grandes desastres que nós estamos presenciando, da atualidade, e o aquecimento solar, que é uma verdade incontestável, né? Então as pessoas começam a se preocupar e essa preocupação eu comecei em 1997, justamente quando eu deixei a Câmara e terminei o exercício do último mandato. Eu me filiei depois ao Partido Verde, não para me candidatar, na verdade eu pretendia simplesmente acompanhar as ideias e toda a ideologia do Partido Verde. Não houve alguma mágoa em relação ao PT? A sua saída foi turbulenta? O senhor pode falar sobre isso? Na época foi porque nós tivemos assim, um processo de debate interno no Partido dos Trabalhadores e foi muito complicado, né? As divergências, tanto da nossa, aqui no município, né? Naquele momento, a gente estava lançando o atual prefeito hoje, Cido Sério, a vice
né, na nossa chapa, na chapa do PTB. E o partido não aceitou essa coligação, cancelou toda a chapa de candidatos. Eu não concorri, inclusive, à reeleição. Em 1996, Esse chapa eu era Arlindo Batista? Era Arlindo Batista e Cido Sério, vice-prefeito. Né? E por conta disso, então na época sim, depois foi superado, eu tenho um bom relacionamento com todo mundo, fiquei sabendo pelo próprio prefeito Cido Sério que várias vezes o presidente da República, o Lula, depois de presidente, perguntou por mim, né? Ele lembra ainda do nosso pioneirismo na fundação do partido, lembra de mim e pergunta, apesar de eu não ter tido contato depois que ele se tornou presidente, mas pergunta de mim e o Cido tem informado que eu estou no Partido Verde, ele está sabendo e tal, né? E como o senhor vê, exatamente depois de 100 anos de fundação de Araçatuba, o município contar exatamente pela primeira vez com uma chefia do executivo, do poder executivo sobre a legenda de um partido de esquerda, no caso o PT. Como o senhor vê isso? O partido que o senhor ajudou a fundar no município. Foi um processo, na verdade. O que aconteceu em Araçatuba foi um longo processo que culminou depois de 20 anos praticamente de partido, mais de 20 anos, né, de 82 para agora quase 30 anos. Nós tivemos essa luta de esquerda aqui para chegar ao que chegamos, né? Eu acho que não deixa de ser um avanço na questão da democracia. Para a cidade eu acredito que vai ser muito bom. Eu ainda acredito que esse governo vai fazer um grande governo para a cidade de Araçatuba. Essa é a minha expectativa com relação ao governo do Partido dos Trabalhadores. Ok, o senhor já disputou 2 eleições para a Câmara Federal, inclusive ambas pelo PV. Sim. 2010 é também um ano eleitoral. O senhor pretende tentar uma nova vaga na Câmara Federal? Como estão as expectativas dos bastidores sobre uma possível candidatura? Eu não tenho assim, mais a pretensão de disputar mandatos legislativos. Então, por quê? Eu acho que já passei por tentativas de voltar à Câmara. Eu tentei voltar à Câmara dos Verdes, exercido pelo menos mais um mandato como verde. Eu teria uma atuação diferente da que eu tive como petista que fui, né? Eu gostaria de ter tido essa oportunidade, mas eu não tive essa oportunidade. Acho que tentei algumas nas 2 últimas eleições, 2000, 2004 e 2008, eu tentei voltar para a Câmara e depois tive as 2 tentativas de também conseguir um mandato de deputado federal. Né? Minhas campanhas são muito simples, são muito pequenas, são com base nas minhas ideias mesmo de mudanças e tudo mais, mas eu não pretendo mais disputar a eleição, não. Eu pretendo, assim, talvez ajudar algum candidato, eu quero continuar votando sempre, porque eu acho que eu defendo a democracia, então eu falo para o meu filho, falo para as pessoas jovens com quem eu posso dialogar, que continue sempre votando e fazendo o máximo de si para escolher o melhor possível, como eu faço. Eu vou votar até o fim da vida e ajudar algumas pessoas e talvez assessorar até alguém que eu possa, com a minha experiência, estar assessorando, mas não propriamente exercendo o mandato. Boato, o nosso tempo é extremamente curto e foi um prazer recebê-lo em nosso programa. Foi um prazer muito grande meu estar aqui novamente nessa Casa Legislativa, no estúdio da TV Câmara, e poder dialogar também, falar um pouquinho da gente, falar um pouquinho do que a gente foi. E também eu acredito que a presença de ex-vereadores nesse seu programa é muito importante para valorizar também o Legislativo, porque nós temos grandes pessoas que passaram pelo Legislativo e temos grandes vereadores atuando hoje na Câmara de Vereadores de Araçatuba. Eu acredito que o Legislativo é a edilidade do município, é o instrumento de democracia que nós temos, né? É a caixa de ressonância de todos os assuntos políticos que se travam na cidade, e é importante que a gente valorize cada vez mais a Câmara de Vereadores da nossa cidade. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito obrigado também. O Identidade Pública de hoje fica por aqui. Continue sempre ligado na TV Câmara de Araçatuba e até a próxima edição.